temática é essa daqui hoje. Uma porta aberta no céu. Queria que os irmãos escutassem bem, atentassem bem para o que nós vamos falar sobre isso aqui. É muito interessante e nós vamos pela Bíblia, ok? Quem quiser saber qual é o método de interpretação do Apocalipse, eu falei no início da primeira gravação as 4 abordagens do Apocalipse. As 4 abordagens. Quem se lembra? Deixa eu ver se alguém está aguardando. Eu sei que a pessoa, às vezes pode fugir da memória, mas nós falamos das 4 abordagens lá no início, antes de começar. Antes de começar. Porque quem vai estudar o Apocalipse tem que saber que não há só uma linha. Há outras várias linhas de interpretação. Vou citar algumas vezes, vocês se lembram as demais. A preterista, que diz que tudo aconteceu já lá no passado, já se cumpriu. Quem se lembra das outras? Historicista, isso. Vamos lá. Futurista. Nós falamos, né? Preterista, futurista. Tem mais uma. Não. Está bem pertinho de vocês. Olha, por quê? Por que eu estou falando isso aqui? Olhe bem para mim aqui. Essas são as abordagens do livro do Apocalipse. E nós temos os métodos hermenêuticos de cada uma dessas escolas. Interpretação. E aí nós temos as linhas escatológicas. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos a linha pré-tribulacionista, pré-milenista, que é o meu caso. Eu sou pré-tribulacionista e pré-milenista. Ok? Eu não sou pós-tribulacionista. Eu não sou pós-tribulacionista. Eu não sou mid-tribulacionista. São maneiras de interpretar a questão da escatologia, dos assuntos futuros. Amilenista, eu também não sou amilenista, que é tudo apenas espiritual. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque há muitas pessoas que seguem essa linha. Tem um que é pós-tribulacionista, tem um que é pós-milenista, tem um que é mid-tribulacionista. Mas deixa eu dizer uma coisa, nenhuma dessas correntes, elas negam a volta de Jesus. Vocês estão entendendo? Nenhuma delas negam a volta de Jesus. Por exemplo, se uma pessoa é pós-tribulacionista, ele não está dizendo que não crê na volta de Jesus, mas ele está dizendo que crê na volta de Jesus só após a grande tribulação. Eu, particularmente, entendo que a forma de abordagem nossa, ela é mais condizente. A pessoa só é um herégico, e também não são herégicos os que são da linha mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não são heréticos. Eles não negam a Cristo, não negam a fé. Eles acreditam na palavra de Deus. Outra coisa, as linhas escatológicas, elas não definem a minha espiritualidade. Quero dizer para os irmãos, eu sou crente em Cristo Jesus. Eu creio na volta de Jesus Cristo, como eles também creem, só que a abordagem aqui é diferente. E isso não pode nos dividir. Eu posso ser um pré-tribulacionista, o outro pode ser pós, pode ser pré, pode ser pós-milenista, mas se ele acredita no Cristo que morreu na cruz do Calvário, na fé verdadeira em Cristo Jesus, ele também será salvo. Se ele acha que vai passar pela grande tribulação, ele não está pecando. Vocês entenderam? Porque ele não está negando o sangue de Jesus Cristo. Então, nós temos que entender essas questões para que isso não traga divisão ao corpo de Cristo. A nossa ortodoxia não vem pela linha escatológica, vem pela fé em Cristo Jesus. Outra coisa, quem tem essas linhas não são teólogos liberais, não. Quem é pós-tribulacionista ou quem é mid-tribulacionista não são liberais, teólogos liberais, que dizem que a Bíblia tem erros, não é toda inspirada, também não. Nós temos boas pessoas que seguem a linha
pré-tribulacionista, são homens de Deus, como também tem aqueles que são pós-tribulacionistas, que também têm a sua fé em Deus. Agora, eu particularmente, pastor Aziel, eu acredito que a linha pré-tribulacionista ela tem mais consistência, ok? Mais consistência. E também não é um assunto novo. Eu dei agora isso lá na convenção, falei isso. Não é um assunto novo. Desde o quarto século, isso já era tratado. E outra, se nem fosse tratado no quarto século, se ninguém tratou, também não tem erro nenhum. Está na Bíblia a palavra de Deus, ok? Então nós queremos dizer isso para os irmãos. Agora, nós temos, recapitulando o que o irmão falou ali, nós temos o preterismo, que aborda a forma de interpretar o livro do Apocalipse. Nós temos o futurismo, nós temos a outra linha, era a linha historicismo e também espiritualista. Tem uns que espiritualizam todo o livro do Apocalipse. Interessante dizer que o livro do Apocalipse, ele tem partes literais, partes simbólicas, metafóricas e proféticas. Então eu tenho que entender o Apocalipse, ele é um livro que tem assuntos simbólicos, metafóricos, mas que também ele tem o seu lado literal que há de ser cumprido em tempos futuros. Então, é muito importante isso. Vamos lá, coloque só depois destas coisas, que coisas, veja que ele está em uma narrativa. A pessoa tem que ler o texto com detalhes. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Veja, coloca aí os apontamentos, Daniel, só para os irmãos observarem aqui, seguirem a nossa linha. Não vou falar de todos. Primeiro, observem bem, um reino que virá. Isso aqui é muito interessante, é a primeira coisa. Um reino que virá. Vamos voltar lá para o versículo. O que acontece aí? Veja que João, ele está dizendo, depois destas coisas. Que coisas? João agora, ele vai sair da parte histórica, da parte que envolvia a igreja na terra, e ele vai entrar para a parte da revelação. Do capítulo 4, nós temos aí, a partir de agora, as revelações das coisas que irão acontecer. Revelações. Quando você pega do capítulo 1 até o capítulo 3, João falou de coisas que envolviam a igreja. Por isso que tem 3 aspectos no livro do Apocalipse. As coisas que são, as coisas que eram e as coisas que hão de acontecer. Muito importante isso. João, ele tratou de tudo que estava acontecendo com as igrejas naquele dia. Ele estava tratando da igreja. A partir do capítulo 4, a igreja não estará mais em cena. Não estará mais em cena. Por quê? Porque João agora, ele falou da igreja, falou das eras que envolviam a igreja. E isso é importante porque no capítulo 1 até o 3, João mostrou que a igreja na terra era perseguida, a igreja na terra sofria aflições, a igreja na terra tinha desafios, mas ele mostrou que em momento algum a igreja de Cristo Jesus, a igreja verdadeira, ela deixou de existir, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Então, os 2 primeiros capítulos, é muito interessante, irmãos, que o capítulo 1 começa João tendo uma visão de Cristo. Do Cristo ressuscitado, do Cristo que morreu e ressuscitou, e aí criou a igreja. E a Bíblia diz que ele é quem anda no meio dos candelabros, do castiçal, não é isso? Ele é quem anda, e diz assim, ele é quem sustenta. Primeiro, João tem uma visão de Cristo glorificado no céu. Ele tem uma visão do Cristo glorificado. E esse Cristo glorificado, ele é quem anda no meio dos candeeiros, do castiçal. Ou seja, ele é quem dirige a igreja. Por isso que eu falei aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí depois ele começa a narrar a vida das igrejas daquela época, certo? Aí depois que ele narra todas elas, findando com Laodiceia, que eu expliquei aqui, aí ele vai agora ter uma visão do céu, do que vai acontecer. Então ele estava falando das coisas que eram, das coisas que são e das que hão de
acontecer. A partir de agora, ele vai ser arrebatado, ele vai ter visões dos céus. Então, qual é a primeira coisa? Vamos lá, Daniel, bota ali. Qual é a primeira coisa? Quando você lê essa história aqui, você vai ter o seguinte, prestem bem atenção. Por que Deus deu essas visões para João no Apocalipse? Muito importante. A partir do capítulo 4, ele agora vai falar das coisas que são. Por quê? Ele falou das coisas que vão acontecer. Agora ele falou das coisas que eram, das coisas que são, mas ele agora vai falar das coisas que vão acontecer. E quando João trata disso, ele quer dizer o seguinte, isso aqui é muito lindo, gente. Deus estava dizendo para ele, olha, há uma força que se opõe à igreja, há um mal que se opõe à igreja, tanto no presente, como também quando a igreja for arrebatada, que Deus vai ter um plano com Israel, que vai ficar no período da grande tribulação, e esse período há de ser dominado por uma trindade satânica, o falso profeta, a besta e o anticristo, Apocalipse 13. Essa trindade satânica, ela vai criar uma sociedade apóstata e diabólica. Apóstata e diabólica. Quem vai estar no comando dela é o anticristo, com todo o seu poder satânico, e ele vai dominar o mundo de então. E ele vai perseguir os judeus, todos que falam de Cristo, todos que amam a Cristo, ele vai perseguir. Então, essa sociedade apóstata, essa sociedade rebelde, essa sociedade dominada pela força satânica, ela vai estar no poder. Mas por que o livro do Apocalipse fala sobre isso? Por que esse livro foi escrito? É a segunda coisa. Sabe por quê? Porque a oração que a gente faz em Mateus 6, venha o teu reino. Jesus hoje só é rei no meu coração e lá no céu. Mas ainda ele tem que ser rei aqui na terra, para que todos saibam que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E nós que somos da linha pré-tribulacionista, acreditamos que isso vai acontecer no período do milênio, quando ele há de estabelecer o seu reino. Então, quando o crente ora, venha o teu reino, vai chegar um dia que todo reino no mundo, só quem vai exercer é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O profeta Daniel, ele diz que vai vir uma pedra sem o auxílio de mãos, e vai destruir todos os impérios existentes, e vai implantar só o governo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus ainda tem que reinar, porque a profecia messiânica, como está em Lucas 2, dizendo que ele se assentará no trono de Davi para reinar, ainda não se cumpriu, e ele vai ter que reinar nesse período. A grande verdade é, tanto agora como no tempo futuro que virá, a força opositora do diabo, todo o poder maléfico, tudo que é de demônio, com toda a força que ele tem, jamais consegue impedir, tolher, cercear os planos do Deus Todo-Poderoso. Brevemente ele vai reinar. Quem pode dar glória? Diga comigo isso bem forte. Brevemente ele vai reinar. Pronto. Hoje nós estamos orando assim: Senhor, venha o teu reino. Mas vai chegar um dia em que o Senhor Jesus não estará só no meu coração. Ele vai ser rei e todos irão confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, tanto agora como no presente, irmão, porque às vezes nós estamos aqui, aí diz assim, meu Deus, tanta injustiça, cadê esse Deus? Cadê o Deus dos crentes? Cadê o Deus que não faz justiça? Tudo está reservado para um dia, aonde ele há de julgar. Mas ele há de implantar o seu reino, e o reino dele, irmão, é de justiça, é de verdade e é de santidade. Amém? Então, por que estudar Apocalipse? Apocalipse é um livro tão interessante que ele está mostrando para nós que essa injustiça, esse governo do homem, Deus está dando um tempo para eles acontecerem. Mas vai chegar o dia em que ele vai tomar as rédeas. E o Apocalipse quer mostrar isso para nós, que o mundo não está sem controle. O Senhor Deus está vendo tudo, está controlando tudo, e na hora certa ele vai entrar em cena.
Quem acredita nisso, diga glória a Deus. E é o que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está nos ensinando. Queridos, nunca pensem que Deus está, como acredita o deísmo, que Deus criou o mundo e se ausentou dele. De maneira nenhuma. Deus criou o mundo e cuida dele. Daniel, coloca aí Daniel 2:21. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Muito importante. Leiam aí vocês, o que ele faz? Ele muda os tempos e o que mais? Isso. E o que mais? E o que mais? Pronto, quem está no controle é Deus. Não pensem, os irmãos, que Deus está alheio a essas questões, que Ele não está ligando. Não, Deus está atento. E vai chegar o dia em que Ele há de implantar o seu reino para todo sempre. Amém? Mas vamos observar o seguinte, vamos voltar agora para lá. Aqui, vocês sabem que João, ele viu o que estava acontecendo nas igrejas, o Espírito Santo falou, mostrou que cada igreja pode ter suas falhas, mas que o Senhor está pronto para perdoar. Quando termina tudo da igreja, não aparece mais igreja, a partir do capítulo 4 até o 19, não aparece mais a palavra igreja. Não aparece mais a palavra igreja. Aí, a partir daqui, João está na ilha de Patmos e ele está em comunhão com Deus. Ele está em comunhão, ele está em oração. E João vai ter vai ter visões do céu. Ele já teve uma visão de Cristo e agora ele vai ter uma visão do céu. O interessante, queridos irmãos, o interessante é que João nunca disse que foi no inferno. Vocês já observaram isso? Tem crente hoje que tem mais intimidade com Deus do que João. Porque vai até na casa do Satanás. E o João nunca foi no inferno. O João falou que Deus revelou que aonde ele vai colocar o dragão, a antiga serpente, o falso profeta e o anticristo. No lago de fogo, para a condenação. Mas você nunca vê João dizendo, eu desci no inferno, fui no inferno e cheguei lá no inferno. Você não vê João com isso. Você não vê João. João, quando ele fala do inferno, ele diz assim, o Senhor reservou uma prisão para o diabo e seus anjos. Mas nunca ele diz, eu fui no inferno, eu vi isso, eu vi aquilo. Esse tipo de coisa é gente que cria da própria mente. Porque deixa eu explicar uma coisa. Crente que não segue Bíblia e que ele é dirigido por estas coisas, ele pode ter isso mesmo. Ele pode ter, porque ele vai fantasiando. Ele vai fantasiando e ele vai criando aquilo ali, ele sonha com aquilo ali. Entendeu? Mas isso não é revelação. Vou explicar algo muito interessante aqui para vocês, quando nós seguirmos aqui. Então observe, ele diz assim, agora, eis que eu vi uma porta aberta no céu. Olha aí. E a primeira voz, por que a primeira voz? Porque aqui falou com ele lá no capítulo 1. Como voz de trombeta, ouviu falar comigo e disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem. Depois destas, que coisas? As que aconteceram no capítulo 1, 2, 3. É simples, pronto. Aí agora, João, ele diz assim, a porta no céu é o lugar aonde todos os eventos do Apocalipse irão se desenrolar. Escutem essa. Começa do 4. Tudo que vai acontecer no Apocalipse começa a partir do versículo 4, que é ainda o que vai acontecer. As coisas que já aconteceu, ele já falou. Então, João recebe a voz de Cristo, a voz que falava com ele, dizendo, vem. Está aí, um convite para ele entrar pela porta. E o que era essa entrar pela porta, pastor Ziel? Era o acesso às revelações proféticas que Deus daria a João. Quando ele diz, vem, sobe aqui, vem para cá. Então, ele abre. Há uma coisa interessante. João, ele entra em um estado de êxtase. Ele é dominado por um poder, por uma glória, ele está em comunhão, ele está em oração, e ele é dominado por um estado de êxtase, de alegria, de gozo, e ele é arrebatado.
Só que tem um detalhe aqui interessante nesse texto. Em momento algum, João ficou inconsciente. Vocês estão entendendo? Aqui é a Bíblia. Quando João foi arrebatado em espírito, quando João entrou nesse estado, ele não ficou inconsciente. Se ele ficasse inconsciente, como é que ele ia anotar as coisas? Vocês entenderam? Então esse negócio, é Bíblia, irmão, eu gosto de pregar em Bíblia. Esse negócio do irmão cair, levantar com a cara limpa, para quê? O que foi? Meu Deus do céu. Não tem sentido, irmãos, não tem sentido. Aí você pergunta, irmão, e o que você sentiu? Não, eu caí, mas eu não vi nada. Não existe isso, gente. O João não ficou inconsciente. Paulo, quando foi arrebatado também até o terceiro céu, ele diz, eu vi coisas inefáveis, que ao mortal não é digno eu contar. Ele ficou inconsciente também? Então não tem essa loucura que está acontecendo no nosso meio, que os irmãos pensam que é pentecostalismo, não tem nada de pentecostal. Irmão, eu creio nas coisas de Deus. Olha, eu vou dizer para vocês, às vezes quando eu estou lá em casa e eu começo a ouvir um hino da harpa, como por exemplo, breve no céu Jesus há de aparecer, eu sinto uma alegria porque eu sei que ele vai aparecer. Vocês entenderam? Eu sei que ele vai aparecer. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Eu sei que um dia nós iremos para lá. Eu sinto gozo na alma quando eu escuto isso. Mas não é coisa de brincadeirinha, de meninice. E pronto, aquela fantasia mental. Não ande fantasiando não, viva por isso aqui. Vocês sabem que criança fantasia um mundo mágico de Oz. Tem crente que está fantasiando também. Fica fantasiando. Por quê? Porque não quer a Bíblia. O João, ele está dizendo, a porta se abriu e uma voz me disse, vem aqui e eu vou te mostrar o que vai acontecer agora, no futuro. É aqui que começa o Apocalipse. Aí ele vai mostrar a força satânica, o poder do mal, o poder da destruição, o que vai acontecer na liderança do diabo, do falso profeta e da besta. Aí ele diz, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois de todas estas coisas. Aí escutem bem uma coisa, quando ele diz assim, eu vi essa porta aberta. Ele entrou nesse estado de êxtase, que eu estou usando essa palavra, de alegria, de gozo, mas ele não ficou inconsciente. E uma coisa interessante, abriu-se uma porta nos céus. O livro do Apocalipse é um livro de portas. Diga comigo bem forte, o livro do Apocalipse é um livro de portas. Olha, se vocês analisarem, o livro do Apocalipse, ele mostra várias portas, eu vou falar só de algumas. Coloca aí, 3:8. Olha uma das portas que tem lá. Antes da porta se abrir para o céu. Vamos lá, 3:8. Conheço as tuas obras. O que ele diz aí? Eis, pode ler, vai. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, você pode observar que porta, Deus estava dizendo, eu pus diante de ti uma porta. Essa porta aqui do Apocalipse é a porta da oportunidade. Tem hora que o nosso Deus abre uma porta da oportunidade, que não tem diabo que feche ela. Quem glorifica a Deus? Olha, o apóstolo São Paulo, ele disse assim, o Senhor me abriu uma grande porta, mas tem muitos adversários. O fato de Deus abrir porta não quer dizer que não tem adversário. Esse negócio do irmão dizer, Deus vai abrir porta e vai destruir da direita, da esquerda. Não, ele vai deixar é o da direita, é o da esquerda. Agora a porta ele abriu para tu, passa, vai-te embora. Ele abriu uma grande porta. O Senhor me abriu uma grande porta. Nunca vai deixar de ter adversário. Nunca vai deixar de ter oposição.
nunca vai deixar de ter perseguidores. Nem Jesus viveu sem oposição e sem perseguição. A Bíblia diz que, está lá em Lucas, quando o diabo tentou e Jesus repreendeu, aí diz o Lucas, mas o diabo se afastou por um pouco de tempo. Só que ele se afastou, mas mandou os discípulos dele. Ele mandava fariseu, mandava saduceu, mandava os falsos. Porque o diabo, quando ele não vem logo, ele manda o secretário. Mas o certo é que ele vem. Agora tem uma coisa que eu vou te dizer. Quando Deus está contigo, ele te dá a porta da oportunidade. Quem crê nisso? Só quem crê nessa porta. Olha para cá, irmão. Quando Deus abre a porta da oportunidade, não tem negócio, porque tem irmão que fica, Deus me abriu a porta, mas tem muito olho grande. Não tem negócio de olho grande, não. Olho grande, olho pequeno, olho fechado, olho pela metade. Tem isso não. Pode ter o olho gordo, pode ter o olho do diabo, pode ter o olho do inferno. Quando ele abre, ele está dizendo, eu abri essa oportunidade. E ninguém pode fechar. Olha, se você pegar a sua Bíblia em Atos 18, Paulo estava em Corinto e ficou um pouco com medo. Aí ele testemunhou de Cristo, testificou, e aí de noite o Senhor apareceu para ele e disse, Paulo, não temas, pregue e eu estou contigo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Eita glória! Então, vira para o teu irmão e diga para ele aí, quando Deus abre a porta, diz aí, quando Deus abre a porta da oportunidade, ninguém pode fechar. É assim, irmão, é porque desde o tempo que o pastor Aziel chegou aqui, as portas se fechou para mim. É Deus que não quer abrir para tu. Porque quando ele abre, não tem Oziel que feche. É assim ou não é? Não tem Oziel, não tem diabo. Irmão, eu vou mostrar. Deus abriu a porta para Paulo lá em Éfeso. Abriu ou não abriu? Abriu a porta que quando ele começou a pregar, vocês sabem que como era o nome dele, rapaz? Me lembra aí. Que era o chefe do sindicato. Demétrio, não é isso? Demétrio, ele chamou todo o pessoal do sindicato e disse, olha, nós vamos perder nosso posto, vamos perder nosso emprego. Porque esse Paulo, depois que chegou aqui, ninguém mais quer usar fitinha no braço. Ninguém mais quer usar fitinha no joelho. Ninguém mais quer fazer colazinho do seu santo. Não foi assim? Está lá na Bíblia, não sou eu não. Ninguém mais quer. E nós vamos perder nossa profissão. Aí se levantou uma multidão e começou, a Bíblia diz, por quase 2 horas, gritando que a Diana era a deusa que havia descido dos céus. A deusa dos Efésios. E gritando. Aí, de repente, um homem da cidade disse assim, olha, vocês tomem cuidado. Tomem cuidado. Paulo não falou nada, não. Vocês tomem cuidado. Possa ser que essa reunião de vocês, ela seja contra vocês. Porque eu nunca vi Paulo falando mal do Deus de vocês. O Demétrio, ele está preocupado com o empregozinho dele. Mas se tu tem uma questão, nós temos aqui tribunais. E possa ser que você mesmo vá ser condenado pela lei. Aí a Bíblia diz que o tumulto se desfez. Eu pergunto, Paulo foi batalhar lá com eles? Quem foi que desfez o tumulto? Hein? Quem desfez o tumulto foi eles mesmos, Deus agindo. Tem irmão que quando o tumulto começa, ele quer acabar o tumulto. É aí que tu se racha. Tem irmã que na hora que sabe de um fuxico, ela vai atrás. Eu estou sabendo que tu está falando de mim? Não. É claro que tem casos sérios de mentira, de engano, que você vai mostrar que você não tem nada a ver com aquilo ali. Mas você mostra e diz, Deus vai fazer justiça, porque em Romanos 12:19, minha é a vingança, diz o Senhor. Agora, o que eu quero te dizer, irmão, é que quando Deus abre uma porta, pode botar o que quiserem, feitiço, olho grande, inveja, pode tentar passar rasteira. Quando Deus abre, está lá em Gênesis 50:20, os irmãos de José chegaram, José, nos perdoa, é porque nós fizemos o mal. Ele disse, nada, se não fosse isso eu não estava aqui. Vocês projetaram o mal, mas o meu Deus, que estava comigo, Ele transformou em bem. Eita, glória a Deus. Irmão, quando tu está na vontade de Deus, até praga vira bênção. Quem crê nisso?
É. Olha, irmão, quando tu está na vontade de Deus, até praga vira bênção. Vocês sabiam dessa? A Bíblia diz, lá em Números, você pode ler no 22, 23, o Balaque convidou Balaão para fazer o quê? Para amaldiçoar. Aí quando ele chegou lá, disse, me arruma aqui um inseto novilho. Aí ajeitou. Aí pronto, eu vou já amaldiçoar, vou já amaldiçoar, vou já amaldiçoar. E por que tu está fazendo? É porque o Balaque, eu te disse. Aí ele disse, pronto, contra esse povo, olha aí. Contra esse povo não vale encantamento. Eu abençoei e ninguém pode revogar. Irmão, seja crente, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem irmão e tem até irmã que anda com medo. Eu botei isso na minha mente. Olha para cá, eu vou finalizar e não vai dar tempo aqui. Eu vou só falar aqui. Olha para mim aqui. Tem irmão que quando vê uma pessoa possessa, aí eu vou te matar. Deixa ele fazer a zoada dele. Deixa ele gritar, deixa ele espernear. Se Jesus abrir uma porta, acabou. Porque tu vai ver. Eu vou botar teu nome, tu vai ver. Aí tem irmão que diz, ele não atacou, mas vai atacar minha filha. Deixa eu te dizer, olha para cá. Se tu vive na vontade de Deus, quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida da tua casa é o Senhor. E quem cuida da tua vida é o Senhor. E tu só morre no dia que Deus quiser. Quem crê nisso? Pronto. Agora isso aqui é para crente. Isso aqui é para crente. Isso aqui eu estou falando para crente. Se tu é um desmantelado, velho, faladorzinho, língua grande, falso, mentiroso, aí é bom que o diabo te pegue e dê peia em tu para tu aprender. Porque a Bíblia diz lá em Atos 19, que alguns queriam imitar Paulo, mas o demônio disse o que para ele? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas tu... Vou te dar uma pisa só para tu aprender. Mas não vou te dar só uma pisa não. Vou tirar a tua roupa e tu vai sair nu para ficar envergonhado. É assim. Agora é desse jeito. Agora você não é crente sincero, não é verdadeira, não é verdadeiro. Aí na hora que vê um negócio desse, fica com medo. Nem tem irmão que fica com medo. Eu tenho até medo. Não precisa ter medo não. Não precisa ter medo não, porque quem nos dá a vitória é o Senhor. Tem irmão que na hora que vê um chifre, vai um negócio, olha, irmão, isso aí, pá de irmão. E essa é a vitória que vence o mundo. Não, é assim. Agora isso aqui é para quem conhece Deus. Quem conhece Deus aqui de verdade? Então, pronto. Sabe o que João diz? O Senhor conhece os que são seus e o maligno não. Então, pronto. Pode entrar, tu pode passar por todo lado. Aí pronto, não tem conversa não. Eu já vi, eu conheço irmãs aí, irmão, crente que tem medo de nada. Entende? Porque Jesus está dentro dela. Quando você tem medo dessas coisas, é sinal de que Jesus não está dentro de você. E a Bíblia diz que Deus não te deu o espírito de temor, de covardia, mas Ele te deu o espírito foi de ousadia. Aí pronto, levante a tua cabeça. Agora é assim, quando tu tem de ir mantê-lo mesmo, aí não vai não, porque ele te envergonha. Aí ele te envergonha e aí pronto, tu fica sem chance. Mas ele está dizendo, bota lá, por favor. O Senhor abriu a primeira porta do Apocalipse, qual é a primeira porta? A porta da oportunidade. Está bem em Romanos 16, né? Olha aí, eu acho bom a Bíblia, irmão, porque a Bíblia é tão boa a palavra de Deus, eu gosto da Bíblia. Porque tem irmão que ele não lê Bíblia, aí não sabe das coisas. Quando vê o irmão, pronto. Mas aí o apóstolo São Paulo, ele deixa bem claro, né? É 1 Coríntios, né? 9,16, vê se é aí. Vê aí. 16,9, né? Olha aí o que ele está dizendo aí. 16,9. Bota aí. Como é que diz? Está bem aí. Porque uma porta grande e eficaz me abriu. O Paulo diz, uma porta grande, ei, portona. É assim, irmão, quando Deus abre porta, Ele faz abrir mesmo. Tem negócio de Deus abrir um negocinho, um buraquinho para tu passar acochado. Ele abre, não é assim? Pronto. O que tu está vendo? Hein? Estou vendo só uma pequena. Aí ele, como o quê? Aí não, você está só uma mão, é a mão de Deus. Pode ir. Aí pronto, irmão. Foi chuva. É assim que Deus faz. Dentro tem negócio de abrir negocinho aí para tu passar se rasgando, não.
Quando ele abre para outra, irmão. Olha para cá. Vou dizer uma coisa. Quando Deus te abençoar, vou encerrar com essa. Quando Deus começar a te abençoar, abrir porta, não fique com medo. Irmão, tu é com medo que Deus tenha me abençoado tanto. Viva as promessas de Deus que Ele está te dando. É assim. E luta vem, batalha vem. Mas aí o salmista disse, Ele adestra a minha mão para o combate e com Ele eu salto. Então pronto, todo dia está saltando muralha. Um negócio pronto fica com medo. Eu não vou contar não, porque pode tomar a minha bênção. Eu conto. A Bíblia diz, bendiz a minha alma e tudo que há. Pronto. Depois, irmão, quem te abençoou? O Senhor. Quem te levantou? Foi Deus. Pronto, é assim. É desse jeito. E quando ele abre a porta, não tem quem tape, não tem quem... Outra coisa, pode falar de ti, pode dizer... Mas quando ele abre, quanto mais fala e tu é fiel, mais Deus vai te abençoando. É assim. Pronto. A Bíblia diz que o rei Saul, quanto mais queria matar Davi, mais Davi crescia. Era assim. Projetou matar ele, me dá 100 prepúcio. Aí quando ele chegou com quanto? Trouxe 200. É assim. Mandava ele para uma batalha. Aí quando ele vinha, lá vinha um Saul com as vitóriazinhas dele. Lá vem Davi. Aí as mulheres batiam um tambor. Como é que elas diziam? Ei! Saul feriu os seus milhares. E Davi? Aí pronto. Aí o rei ficou doido. Outra coisa, quando Deus te der só 1000, fica tranquilo com os teus 1000. Deixa os meus 10.000, não é assim? Porque tem irmão que fica com inveja do irmão que está com 10.000. Se Deus está contigo e Ele só te deu 1.000, glorifique. É porque Ele sabe que você só pode viver com 1.000. Agora tem uns que Ele dá o quê? 10.000. E pronto. Na parábola lá dos talentos, um recebeu quanto? Vamos lá. Um recebeu 1, o outro recebeu quanto? E o outro recebeu? Pronto. Um recebeu 1, o outro recebeu 2. Que ganhou mais 4. E o outro? Pronto. Cada um, pastor Adalberto, recebeu segundo a sua capacidade. E outra, não reclama não. Porque tem irmão na igreja que gosta de reclamar. Aí um chegou, Jesus disse, chama os últimos para me pagar. Aí quando chegou, disse, tu chegou 4,50, não foi? Foi, está aqui teu dinheiro. Vai embora. Aí os primeiros disseram o quê? Ai, lapada de dinheiro que vamos receber. Começamos de madrugada, esses daí chegaram agorinha, ó, e estão ganhando o mesmo salário. Aí pronto, quando chegou a vez dele, Jesus, está aqui o teu. Não é assim na parábola? Está aqui o teu. Aí ele disse, que negócio é esse? Que negócio é o quê? Nós que começamos. Aí não tem crente assim. Ei, irmão. Começamos de manhã, 5 da manhã eu já estava aqui. Né? Parafraseando. Peguei tantos coletivos, cheguei aqui. Aí esse irmão velho que chegou agora aqui. O senhor está dando o mesmo direito. Jesus diz, de quem é o dinheiro? De quem é isso aqui? Vamos, de quem é isso aqui? Então te aquieta que isso aqui é quando Deus quer e como Ele quer. Aqui não é na tua lógica não, rapaz. Toma o que é teu e vai embora. Eu dou do jeito que eu. E aí quando você olha lá para Mateus 8, ele ainda disse assim, naquele dia, muitos estarão lá no reino do meu Pai. Com quem? Junto à mesa com... Então eu vou sentar pertinho de Abraão, porque lá no céu, ô Abraãozão, vem cá, Abraãozão. Ô Abraão, lá no céu é na fidelidade, irmão. Só entra quem é fiel. Lá não é pelo tempo, não é pelo tanto que tu faz, é quem é fiel. Pronto, é desse jeito. Então veja se tu é fiel, crente sincero, verdadeiro, é desse jeito. É assim, irmão. Aí Deus vai te dando vitória. O Senhor me abriu uma grande porta, não é assim que ele diz? Mas tem muitos. Pronto, porque tem irmão que diz, eu não estou fazendo a obra aqui, irmão. Há tanta gente me criticando. Tu não está fazendo porque tu é preguiçoso, preguiçosa. Tu não está fazendo é porque é covarde. Porque quem tem Deus na vida, olha para o faladorzinho. Rapaz, vai caçar o que fazer, rapaz, eu vou fazer a obra de Deus. É assim ou não é? E nem responde a esse diabo. Nem responde a ele, vai fazer o seu trabalho. É assim, irmão, se eu for parar de fazer a obra, porque eu tenho um adversário, é assim.
Pessoas que são negativas, pessoas que você convida para trabalhar, aí depois fica, irmão, eu acho que eu quero outra coisa, eu quero... Não sabe o que é de Deus na sua vida. Não, eu só vou falar quando Deus falar para o meu pastor. Eu só vou falar quando Deus tocar no coração dele. Se ele me convidou, Deus vai dizer a hora para mim sair também. É assim que Deus faz, meus irmãos. Eu trabalhei com meu pai 16 anos. Está aqui eu e aquela mulherzinha bem ali. Nós nunca ficamos... Eita, se eu pegasse a cidade tal. Oh, se eu pegasse. Não, pronto. No momento certo, Deus dá as coisas. No momento certo, Deus entra. Agora, quando tu fica, está lá em Romano. Bota aí, Daniel. 12:16 de Romano, se não me foge a memória. Aí, olha aí. Lê vocês. Seja unânime. Seja unânime entre vós. Na briga não vai. Falando mal não vai. Fazendo churrasco na casa da Chiquinha, a mais fuxiqueira da igreja, não vai não. Fazendo cuscuz na casa do Chiquinho, para falar mal, também não vai não. Sede unânimes entre vós, e o quê? Aí fica só com... eu quero aquele lugar, só atrás de coisona alta. Não ambicioneis. Quando os homens chegaram para Davi, disseram, Davi, o rei quer que tu seja genro dele. Ele disse, quem sou eu? Não falo um negócio desse. Irmão, Deus só abençoa quem é humilde. Agora pronto, é só... Pode observar, tem irmã na igreja, que ela até hoje está titia, porque só ambicionava o quê? As coisonas demais. Eu quero é o fulano, e quem já é grandão, já quer outra coisona maior. Aí tu vai ficando. É assim? Vai escapando com o que tem. Vai escapando com o que tem. É desse jeito. Eu já disse para as irmãs, irmã, pega isso daí. Não, pastor, eu tenho algumas promessas. Eu disse, então, é assim. Daí escapa, pronto. Olha, o irmão agora me chamou e disse assim, pastor Zéel, senhor, parece que a irmã ali, ela está assim, eu estou notando, ela está me... Eu disse, como assim? Me botando para escanteio. Aí eu disse, Depois eu vi a irmã, disse, irmã, não joga fora aquilo ali não. Porque eu estou vendo, não vai mais pegar outra coisa não. Vai mais não. Conhece muitas irmãs, que aí pronto, está aí hoje aí chorando. Eu vi uma aqui uma vez, pronto, doida por uma pessoa, mandou uma carta. Ô irmão, se tu me quiser... Aí, ô irmão, não dá não. Porque quem já está grande, quer o quê? É um maior ainda. Aí tu fica só com o negócio ambicionando igreja, ambicionando posição. Nunca andei com isso. Está bem minha esposa. Um dia o irmão chegou e disse assim para mim, irmão, vamos para Goiânia. Eu disse, fazer o que em Goiânia? Lá é a terra dos pregadores. Lá é onde estão os homens. Aí um bocado aqui do Maranhão desabou para Goiânia. Irmão, não é o lugar quem faz você, é você que faz o lugar. Aí pronto, eu fiquei todo tempo lá em Coroatá. Aí uns crescem, outros crescem, pronto. Uma irmã disse para mim, pastor, grava um DVD. Grava um DVD. Eu disse, para quê, irmã? Para tu espalhar. Espalhar para quê? Irmão, quando não é de Deus, tu pode gravar 1000 DVD. É assim ou não é? Aí as pessoas compram, aí pronto. Aí bota lá na estante. Eu vi uma irmã agora, não vou citar o nome, porque hoje é filmado e é tudo. Aí eu vi ela em tal lugar. Disse, irmã, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. E aí, cadê o ministério de louvor? Ela disse, aquilo foi uma loucura. Eu disse, como é, irmã? Ela disse, pastor Zé, aquilo foi uma loucura. E eu disse, rapaz, irmã. Aí eu peguei o gancho. Não, rapaz, siga em frente. Pastor, era uma fase, eu estava numa fase. É uma loucura. Eu disse, vou pedir para o pastor botar para a senhora cantar aí. Faça isso não. Irmão, quando não é de Deus, não permanece. É só zoado. Aí tem irmão que anda, pronto, grava um CD, aí fica louco. Irmão me indica. Quando é de Deus, irmão. Dentro do banheiro, uma pessoa escuta tu cantar e filma tua voz e bota aí na internet. Quando dá fé, as pessoas andam atrás de tu te convidando. Não é assim? Agora, quando não é, tem irmão também que bota, ninguém nem liga. Aí pronto, aí fica, irmão, me dá um like. É assim. Me like aí, irmão, me like aí, por favor. É assim.
Havia muito irmão, dá um like. Pastor Zé, curte aí. Tá certo. Irmão, não curto nem as minhas. Eu não curto nem as minhas. Irmão, é só quando Deus quer. O Senhor me abriu uma grande porta. E quando Ele abre, ninguém fecha. Deus te abençoe. É assim.